Bom dia, prezados irmãos, queridos, estamos juntos mais uma vez e juntos para o nosso momento sublime. Por certo, você terá bons momentos neste dia, momentos alegres, momentos de comunhão, momentos para celebrações, momentos para se relacionar com as pessoas, enriquecer relacionamentos. E nesta manhã nós estamos separando esse momento para o nosso relacionamento com Deus, né? Então eu creio que estamos começando muito bem o nosso dia. Estamos falando sobre uma série, O Deus Provedor, e hoje eu gostaria de fazer um apanhado em 4 frases do dia do nosso livro, O Momento Sublime, para a nossa reflexão. Eu sempre costumo fazer isso, e para exatamente comunicar a vocês a respeito da importância da oração, o quanto nós devemos nos envolver com a oração, com o estudo da palavra, mesclando sempre com a perseverança na oração. A oração na vida do crente é uma questão de sobrevivência espiritual. É uma questão de sobrevivência espiritual, tá? O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, na parte final, versículo 15, 16, 17, 18, ele passa as últimas orientações para aquela igreja e numa delas ele diz: sejam sempre agradecidos, né? Investe no relacionamento de vocês, procure aproveitar o tempo para aqueles que estão de fora e tal. E no versículo 17 ele diz: orai sem cessar. Então, uma das recomendações era esta: orai sem cessar. Então, isso significa que se nós investirmos na nossa vida de comunhão, em oração com Deus, nós vamos enriquecer e melhorar o nosso relacionamento com o próximo, com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu separei 4 frases hoje sobre oração para compartilhar com vocês. A primeira, sempre no mês de novembro, é o mês que nós estamos, diz assim: a oração perseverante constrói uma rotina na comunhão com Deus. Então, quando a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar, devemos perseverar na oração, na experiência da oração, que essa experiência, essa perseverança vai construir uma rotina de oração, um costume de oração. Eu sei que nós não devemos orar mecanicamente e orar naquele horário sempre, porque é só naquele horário que Deus ouve, orar de joelhos, orar sentado, orar em pé, porque é assim que Deus não estabeleceu essas condições para ouvir a nossa oração. Ele estabeleceu a perseverança. Ele estabeleceu a qualidade da oração. Ele estabeleceu as condições estabelecidas por Ele, desejadas por Ele para a nossa conversa com Deus. E uma delas é a perseverança. Orai sem cessar. Então, quando você persevera na oração, você constrói uma rotina boa. Se é uma rotina boa, você deve investir nela. Ter um bom costume, um bom hábito, isso é extraordinário. Então, orar constantemente é um bom hábito, é uma rotina extraordinária. Então, guarde essa frase: a oração perseverante constrói uma rotina na comunhão com Deus. A segunda frase é: andar com Deus em oração me conduz aos pastos verdejantes. O salmista Davi, no Salmo 23, ele diz que o Senhor era o seu pastor e nada lhe faltaria e tal, e ele vai dizer por que isso dava prazer a ele. Ele me conduz aos pastos verdejantes, né? E hoje, como é que eu posso ir aos pastos verdejantes, ser conduzido a esses pastos verdejantes que Deus separou para mim? Andando com Ele em oração, porque Deus só anda em bons lugares. Deus sempre, como pastor, tem pastos verdejantes a nos oferecer, e é para lá que Ele quer nos conduzir. E como eu posso aproveitar isso, usufruir isso? Vida de oração. Andar com Deus em oração me conduz aos pastos verdejantes. Terceira frase: a intercessão vitoriosa é aquela que é feita por alguém que seria capaz de dar a sua vida por quem ora. Isso para mim é muito importante. Se você ora sem amor, se você ora por uma pessoa e não ama aquela pessoa, por certo essa oração não vai funcionar.
não vai funcionar. A verdadeira oração intercessória é aquela que é feita por alguém que seria capaz de dar a sua vida por quem ora. Se colocar no lugar, colocar debaixo da carga, carregar o mesmo peso, trocar de lugar no sofrimento. Então, quem faz isso é porque ama. E quem ora desse jeito, por amor, vai ter resultados extraordinários. Então, a intercessão vitoriosa é aquela que é feita por alguém que seria capaz de dar a sua vida por quem ora. Pense nisso, pense nisso. Quarta frase: somente seres humanos podem relacionar-se com Deus em oração. Você já pensou nisso? Somente os seres humanos podem conversar com Deus em oração. Que privilégio, que honra extraordinária e que oportunidade. Você não acha? Eu penso exatamente isso. Fomos criados por Deus para nos relacionar com Ele. Ele quer se relacionar comigo, Ele quer se relacionar com você. E deixou para mim e para você um expediente: a oração. A oração. Quando você investe na sua vida de oração, você está investindo na sua comunhão com Deus. E creia nisso, somente você pode fazer isso por você. Somente eu posso fazer isso por mim. Então vamos investir na nossa vida de comunhão com o Senhor. Nós fomos criados para termos bons relacionamentos com Deus, para que tenhamos paz. Foi por isso que Jesus veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados, para promover a nossa paz com Deus. Creia nisso. Ore, continue investindo na sua vida de oração, porque isso vai estreitar a sua comunhão com Deus. Querido Pai, muito obrigado, porque o Senhor permite eu conversar com o Senhor. O Senhor mesmo mandou orar sem cessar. E o Senhor mesmo prometeu que me ouviria nas minhas orações. Isso me alegra muito, Senhor. Eu me sinto prestigiado, privilegiado. Muito obrigado. E que os teus filhos que estão participando comigo desse momento sublime sintam a mesma coisa. É que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Amados, fomos criados para conversar com Deus. Então vamos conversar com Deus durante todo o dia, orando sem cessar. Um bom dia, que Deus nos abençoe.